Eu nunca acreditei em amor à primeira vista, até aquela noite de dezembro, quando ela entrou no escritório de advocacia, onde eu trabalhava como sócia júnior. Era a festa de final de ano da empresa. Uma dessas confraternizações obrigatórias, onde todos fingem estar se divertindo, enquanto calculam cada palavra, cada gesto. Eu estava encostada no bar improvisado, observando meus colegas se embebedarem com champanhe barato, quando a vi, Helena Moreira, a nova sócia sênior, que chegara de São Paulo para assumir o departamento criminal. 42 anos, cabelos negros cortados em um Chanel perfeito, que emoldurava um rosto de linhas aristocráticas. Usava um vestido preto justo que realçava cada curva de seu corpo elegante, e quando seus olhos encontraram os meus através do salão, senti como se uma corrente elétrica percorresse toda a minha espinha. Ela se aproximou, com a confiança de quem está acostumada a dominar qualquer ambiente. Seus passos eram calculados, predatórios, o salto alto repicava no mármore, como um metrônomo marcando o ritmo da minha perdição. Você deve ser Amanda, disse, estendendo a mão. Sua voz era grave, aveludada, com um sotaque paulista quase imperceptível. Ouvi falar muito sobre você. Quando nossos dedos se tocaram, foi como se o mundo ao nosso redor desaparecesse. Sua pele era quente, macia, e ela segurou minha mão por alguns segundos a mais do que seria apropriado. Seus olhos eram castanhos escuros, quase negros, e pareciam enxergar através de mim, descobrindo segredos que eu mesma desconhecia. Senhora Moreira, consegui murmurar, tentando manter a compostura profissional. Aos 28 anos, eu havia construído uma reputação sólida no escritório, era conhecida por minha frieza e dedicação ao trabalho. Nenhum homem jamais conseguira me tirar do eixo, mas ela era diferente. Helena, por favor, corrigiu, um sorriso sutil brincando no canto de seus lábios. Somos colegas agora. Espero que possamos trabalhar bem juntas. A festa continuou ao nosso redor, mas eu mal conseguia me concentrar em qualquer outra coisa que não fosse. Observava cada movimento seu, a forma como seus lábios se curvavam quando ria de algum comentário, como seus dedos longos e elegantes seguravam a taça de vinho, como ela inclinava levemente a cabeça quando alguém falava com ela. Havia algo magnético em sua presença, uma aura de poder e mistério que me atraía como uma mariposa para a chama. Durante a noite, nossos olhares se cruzaram diversas vezes. Cada vez que isso acontecia, sentia meu coração acelerar e uma sensação estranha se espalhar pelo meu ventre. Era desejo, eu sabia disso, mas era mais do que isso. Era uma conexão visceral, primitiva, que desafiava qualquer lógica. Por volta das 11 da noite, quando a festa começava a se dispersar, ela se aproximou novamente. O escritório havia esvaziado, restando apenas alguns funcionários mais íntimos. E nós duas? Que tal tomarmos um drink de verdade? Sugeriu, indicando com um gesto a garrafa de uísque importado que decorava a mesa do sócio principal. Esse champanhe é terrível. Aceitei, sem hesitar. Fomos até a sala de reuniões executiva, um ambiente solene, com uma mesa enorme de mogno e poltronas de couro. Helena fechou a porta atrás de nós, e o som do trinco foi como um presságio. Estávamos sozinhas. Ela serviu 2 doses generosas de uísque em copos de cristal. Quando me entregou o meu, nossos dedos se tocaram novamente, e dessa vez, ela não disfarçou o toque intencional. Sua mão deslizou levemente sobre a minha, enviando ondas de calor pelo meu braço. A novas parcerias, brindou, erguendo o copo. A novas parcerias, repeti, minha voz saindo mais rouca do que pretendia. Bebemos em silêncio, mas o ar entre nós estava carregado de uma tensão quase palpável. Helena se aproximou da janela que dava para a cidade, contemplando as luzes noturnas. Eu a segui, incapaz de resistir à sua atração gravitacional. Você é casada, Amanda? Perguntou de repente, sem tirar os olhos da paisagem urbana. A pergunta me pegou desprevenida. Não, respondi. E você? Ela riu baixo, um som que me arrepiou toda. Já fui 2 vezes, na verdade. Homens que não conseguiam compreender que eu não nascera para ser domesticada. Virou-se para mim, e a intensidade em seu olhar
me deixou sem ar. Estávamos muito próximas agora, tão perto que podia sentir seu perfume menos algo caro, amadeirado, com notas de sândalo que me embriagavam. Mais do que o uísque. E você? Sussurrou. Já foi domesticada. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que ela podia ouvi-lo. Eu nunca deixei ninguém tentar. Consegui responder, inteligente, murmurou erguendo a mão para tocar meu rosto. Dedos traçaram uma linha suave da minha têmpora até meu queixo, e eu fechei os olhos involuntariamente, me entregando. Aquele toque era errado, eu sabia, ela era minha superior. Acabáramos de nos conhecer, e havia algo em Helena que gritava perigo, mas meu corpo não obedecia à razão. Quando abri os olhos, ela estava ainda mais próxima. Podia ver cada detalhe de seu rosto, as pequenas linhas de expressão ao redor dos olhos que falavam de experiência e vivência, a cicatriz quase imperceptível no lábio superior, a forma como suas íris se contraíam de desejo. Amanda, sussurrou meu nome como se fosse uma oração, ou uma maldição, e então ela me beijou. O beijo foi suave no início, quase hesitante, mas quando senti meus lábios se entreabrindo em resposta aos seus, Helena aprofundou o contato com uma fome que me surpreendeu. Suas mãos se enroscaram em meus cabelos, desfazendo o coque perfeito que eu usara na festa, enquanto minha mente lutava entre a razão e o desejo avassalador, que tomava conta de cada fibra do meu ser. Nunca havia beijado uma mulher antes, nunca sequer havia considerado a possibilidade. Mas ali, pressionada contra a janela fria da sala de reuniões, com os lábios de Helena explorando os meus com uma maestria que me fazia tremer, descobri que meu corpo conhecia segredos que minha mente ainda estava aprendendo. Ela se afastou bruscamente, deixando-me ofegante e confusa. Seus olhos brilhavam com uma intensidade quase selvagem. Mas havia também algo que parecia arrependimento. Perdão, murmurou, passando a mão pelos cabelos. Eu não deveria ter. Não, interrompi surpreendendo-me, com a firmeza da minha própria voz. Não se desculpe. Ela me estudou por um longo momento, como se tentasse decifrar algum código secreto em minha expressão. Você sabe no que está se metendo, Amanda. Eu não sabia. Claro que não sabia. Até 5 minutos atrás, eu era uma mulher que saía ocasionalmente com homens educados e previsíveis, que fazia carreira com dedicação monástica, e que nunca questionara sua sexualidade. Mas havia algo, na forma como Helena me olhava, que despertava uma versão de mim que eu desconhecia existir. Não sei, admiti, dando um passo em sua direção. Mas quero descobrir. Um sorriso perigoso se desenhou em seus lábios. Cuidado com o que deseja. Nos dias que se seguiram, tentei voltar à rotina normal, mas descobri que isso era impossível. Helena ocupara todos os meus pensamentos. Durante as reuniões, eu me pegava observando suas mãos gesticulando enquanto explicava algum ponto jurídico, lembrando-me de como elas haviam segurado meu rosto. Quando ela passava pelo meu escritório, o ar parecia ficar mais denso, carregado de uma eletricidade que me deixava inquieta pelo resto do dia. Ela, por sua vez, mantinha uma postura profissional impecável, cumprimentava-me cordialmente. Discutia casos com a competência que a tornara lendária em São Paulo, mas havia algo em seus olhos, um brilho de promessa ou ameaça, que me dizia que aquele beijo não fora esquecido. Na sexta-feira daquela primeira semana, ela me chamou ao seu escritório para discutir um caso complexo de homicídio que assumiríamos juntas. Era tarde da noite, o escritório estava vazio, e quando entrei em sua sala, encontrei-a debruçada sobre uma pilha de documentos, os óculos de leitura empoleirados na ponta do nariz, de uma forma que a fazia parecer ainda mais sofisticada. Amanda, disse, sem levantar os olhos dos papéis, preciso que você analise estes laudos periciais. O caso vai a júri na próxima semana. Aproximei-me de sua mesa, tentando ignorar o perfume que já se tornara minha obsessão. Ela finalmente ergueu os olhos, e por um momento, a máscara profissional escorregou. Vi o desejo nu em seu olhar, a mesma fome que me consumira durante toda aquela semana. Helena, sussurrei, e foi como se seu nome fosse uma invocação.
Ela se levantou lentamente, contornando a mesa, até ficar diante de mim. Você tem pensado sobre aquela noite? Constantemente, admiti, minha voz quase inaudível. E o que você pensa? Que quero mais. Ela riu baixinho, um som que me fez estremecer. Você não faz ideia do que está pedindo. Então me ensine. Foi tudo o que ela precisou ouvir. Em um movimento fluido, Helena me pressionou contra a parede de vidro do escritório. Suas mãos exploraram meu corpo com uma possessividade que deveria me assustar, mas que em vez disso me incendiava. Cada toque era uma descoberta, cada carícia, uma lição, em um idioma que meu corpo estava ansioso para aprender. Você é tão linda, murmurou contra meu pescoço, sua respiração quente fazendo minha pele se arrepiar. Tão inocente. Não, deveria estar aqui comigo. Por quê? Consegui perguntar entre os beijos que ela depositava ao longo da minha clavícula. Porque eu destruo coisas bonitas, respondeu, mordiscando levemente meu lóbulo. É minha natureza. Mas mesmo dizendo isso, suas mãos continuavam me explorando, desabotoando minha blusa com uma habilidade que falava de muita experiência. Quando senti seus lábios se fecharem ao redor do meu mamilo, através da renda fina do sutiã, um gemido escapou de minha garganta, ecoando no silêncio do escritório vazio. Xi, sussurrou, pressionando um dedo sobre meus lábios. Não podemos fazer barulho. A proibição só intensificou meu prazer. Havia algo deliciosamente transgressor naquela situação. Duas mulheres se descobrindo no escritório conservador, onde eu trabalhava há 3 anos, onde minha reputação fora construída, tijolo por tijolo com base em competência e decoro. Helena explorou meu corpo como se fosse um mapa que ela memorizara em vidas passadas. Sabia exatamente onde tocar, como pressionar, onde demorar, quando sua mão deslizou por baixo da minha saia, encontrando a umidade que traía meu desejo. Pensei que fosse desmaiar de prazer. Você está pronta para mim, sussurrou. E havia uma nota de surpresa e satisfação em sua voz. Eu não conseguia formar palavras, apenas assenti, perdida em um universo de sensações que jamais experimentara. Seus dedos me exploraram com uma delicadeza quase reverente inicialmente, mas logo encontraram um ritmo que me fez ver estrelas. O primeiro orgasmo da minha vida, com uma mulher, me atingiu como uma onda gigantesca, varrendo qualquer vestígio de quem eu pensava ser. Gritei seu nome, esquecendo completamente onde estávamos. E ela teve que cobrir minha boca com a sua, para abafar o som, quando finalmente consegui respirar novamente. Ela me observava com uma expressão indecifrável, parte ternura, parte triunfo, parte algo que me pareceu melancolia. Agora você pertence a mim, disse. E não foi uma pergunta. As semanas que se seguiram se transformaram em uma montanha russa emocional que me deixava eufórica e aterrorizada ao mesmo tempo. Helena se tornara minha obsessão, minha droga, minha ruína silenciosa. Durante o dia, mantínhamos a fachada profissional, mas após o expediente, o escritório se transformava em nosso território proibido. Ela me ensinou coisas sobre meu próprio corpo que eu jamais imaginara possíveis. Mostrou-me que prazer podia ser uma arte, que desejo podia ser uma linguagem complexa e sofisticada, sob sua tutela. Descobri que eu possuía uma sensualidade selvagem que havia permanecido adormecida durante todos esses anos. Mas Helena era uma mulher de camadas, e quanto mais eu a descobria, mais enigmática ela se tornava. Havia cicatrizes em seu corpo, menos algumas físicas, visíveis apenas quando ela se despia completamente, outras emocionais, que transpareciam em momentos de vulnerabilidade que ela logo se apressava em esconder. Quem é você realmente? Perguntei. Uma noite, após termos feito amor sobre a mesa de mogno da sala de reuniões, estava deitada sobre seu peito, ouvindo as batidas de seu coração se normalizarem. Ela acariciou meus cabelos, um gesto quase maternal, que contrastava com a paixão selvagem que acabáramos de compartilhar. Alguém que deveria saber quando parar, respondeu enigmaticamente. Por que veio para cá, para esta cidade, este escritório? Helena ficou tensa sob meu corpo. Algumas histórias são melhor deixadas no passado, querida. Mas eu estava apaixonada. E mulheres apaixonadas são criaturas curiosas por natureza. Comecei a pesquisar sobre Helena Moreira, a princípio apenas por curiosidade. Depois,
como uma compulsão que me assustava. O que descobri me deixou ainda mais intrigada e preocupada. Helena havia deixado São Paulo abruptamente, abandonando uma carreira brilhante em um dos maiores escritórios de advocacia criminal do país. Não havia informações sobre os motivos, apenas um silêncio suspeito que sugeria escândalo. Havia rumores vagos sobre um caso mal resolvido, sobre clientes perigosos, sobre uma advogada que cruzara linhas que não deveriam ser cruzadas. Quando confrontei Helena com minhas descobertas, sua reação foi violenta. Como você ousa investigar? Minha vida, rugiu, seus olhos flamejando de uma fúria que me fez recuar instintivamente. Estávamos em meu apartamento, onde ela havia começado a passar algumas noites. E de repente o espaço pareceu pequeno e claustrofóbico. Eu só queria entender. Comecei, mas ela me interrompeu. Entender o quê? Que tipo de mulher você escolheu para se apaixonar? Sua voz estava carregada de amargura. Que tipo de criatura perigosa você trouxe para a sua vida perfeita e organizada? Helena, eu não quis. Você não quis o quê? Descobrir que sua amante tem um passado sombrio? Que talvez eu não seja a mulher misteriosa e sofisticada que você romantizou em sua mente? Ela começou a se vestir com movimentos bruscos, furiosos. Eu nunca havia visto assim. Toda a compostura e elegância que a caracterizavam haviam desaparecido, revelando algo selvagem e perigoso por baixo. Não vá, implorei, agarrando seu braço. Helena se virou para mim, e por um momento, vi medo. Sussurros, não medo de mim, mas medo de si mesma. Você não entende, disse, sua voz quebrando levemente. Eu destruo tudo o que toco. É melhor você descobrir isso agora, antes que seja tarde demais. Mas era tarde demais. Eu já estava perdida, consumida por uma paixão que desafiava qualquer lógica ou autopreservação. Quando ela saiu de meu apartamento naquela noite, senti como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. Durante 3 dias, Helena me evitou completamente. Cancelou reuniões, delegou tarefas para outros advogados, e quando nossos caminhos se cruzavam nos corredores, ela me cumprimentava com uma frieza profissional que me cortava como uma lâmina. Foi quando decidi que não podia viver assim. Na quinta-feira à noite, esperei que o escritório esvaziasse e fui até sua sala. Ela estava lá como eu sabia que estaria, trabalhando até tarde como sempre fazia, quando algo a perturbava. Helena, disse, fechando a porta atrás de mim. Ela não levantou os olhos dos documentos. Amanda, não é uma boa hora. Então quando será? Quando você vai parar de fugir? Finalmente ela me olhou e vi que havia chorado. Helena, a mulher mais forte que eu conhecia, havia chorado, e isso partiu meu coração. Você quer saber a verdade? Perguntou, sua voz áspera de emoção. A verdade sobre quem eu sou. Assenti, embora uma parte de mim tivesse medo do que ela poderia revelar. Eu matei um homem, disse simplesmente. O mundo pareceu parar ao meu redor. O quê? Você ouviu direito. Matei um homem em São Paulo, por isso vim pra cá. Pra fugir do que fiz, minha mente lutava para processar aquelas palavras. Como? Por quê? Helena riu. Mas não havia humor no som. Eu defendia um traficante, um homem poderoso e cruel. Ele se obcecou por mim. Acreditou que por eu ter salvado sua liberdade, ele tinha direito sobre mim. Quando eu recusei seus avanços, ele fez coisas que me deixaram marcada. Paris mostrou-me então as cicatrizes que eu havia visto em seu corpo, mas nunca havia perguntado sobre. Agora elas contavam uma história de violência e sobrevivência que me fez sentir náuseas. E então, uma noite, ele invadiu minha casa. Disse que se eu não fosse dele não seria de mais ninguém. Seus olhos se perderam em algum lugar distante e sombrio. Eu o matei, em legítima defesa. Mas ele tinha conexões, poder, mesmo morto, ele ainda podia me destruir. Então, fugi. O silêncio que se seguiu à confissão de Helena foi denso, carregado de uma tensão que parecia sugar o oxigênio da sala. Olhei para ela, para a mulher por quem me apaixonara perdidamente, e tentei reconciliar a imagem da amante sofisticada e misteriosa com a realidade de alguém que havia tirado uma vida. Você está com medo de mim agora, disse Helena, interpretando meu silêncio. Não era uma pergunta,
era uma constatação amarga. Não, respondi, e me surpreendi ao descobrir que era verdade. Estou com medo por você. Ela piscou, claramente, não esperando essa resposta. Amanda, ele estava te perseguindo? Perguntei, aproximando-me dela. Por isso você veio para cá? Porque ainda está fugindo? Helena assentiu lentamente. Carlos Mendoza não era apenas um traficante comum. Ele tinha uma organização, pessoas leais, dinheiro suficiente para comprar qualquer um. Mesmo morto, sua memória ainda me assombra. Então por que ela sempre parecia estar olhando por sobre os ombros? Por que havia algo de predador caçado em seus gestos elegantes? Helena não era apenas misteriosa. Menos ela estava em fuga, e agora você trouxe esse perigo para minha vida também. Murmurei, não como acusação, mas como compreensão. É por isso que deveria me esquecer, disse ela voltando-se para a janela. Antes que seja tarde demais para você também. Mas eu não podia esquecê-la. Durante as últimas semanas, Helena havia se tornado mais do que minha amante. Ela era minha obsessão, minha razão de ser, a pessoa que havia despertado uma versão de mim que eu nem sabia que existia. A ideia de pôr de Clá era insuportável. E se fugirmos juntas? Sugeri, impulsivamente. Helena riu, mas era um som, sem alegria. Fugir? Para onde? Amanda, você tem uma carreira, uma vida construída aqui. Não pode jogar tudo isso fora, por causa de alguém como eu. Alguém como você. Repeti. Uma mulher corajosa que se defendeu de um monstro, uma mulher que transformou minha vida de uma existência em preto e branco, em algo cheio de cores, que eu nem sabia que existiam. Ela se virou para mim, e havia lágrimas em seus olhos novamente. Você não entende? Eles já me encontraram. Meu sangue gelou. O quê? Ontem, recebi uma mensagem, uma foto minha saindo do seu apartamento. Eles sabem onde estou, Amanda. E sabem sobre você também. O medo que se espalhou pelo meu peito era diferente de qualquer coisa que eu já havia experimentado. Não era medo por mim, mas terror absoluto pela mulher que eu amava. Temos que ir à polícia, disse automaticamente. Não podemos, não entende? Eu matei um homem, mesmo que em legítima defesa, e algumas das pessoas que trabalham para Mendoza podem estar em qualquer lugar, incluindo na polícia. Passamos o resto da noite planejando. Helena queria que eu continuasse minha vida, como se nada tivesse acontecido, mas eu me recusava a abandoná-la. Se ela tinha que fugir novamente, eu iria com ela. Você está louca, disse ela, mas havia esperança em sua voz pela primeira vez. Tô apaixonada, corrigi, que às vezes é a mesma coisa. Os próximos dias foram uma mistura de preparação silenciosa e momentos de intimidade desesperada. Sabíamos que nosso tempo estava se esgotando, e cada toque, cada beijo tinha o gosto agridoce do fim iminente. Helena havia organizado documentos falsos através de contatos de seus tempos de advogada criminal. Tínhamos rotas de fuga planejadas, dinheiro escondido, uma nova identidade que compartilharíamos em algum lugar distante, onde pudéssemos recomeçar. Mas na terça-feira à noite, quando saí do escritório, percebi que estava sendo seguida. O homem era discreto, profissional, mas eu havia aprendido com Helena a observar detalhes. Ele aparecera 3 vezes durante o dia, menos na cafeteria onde almocei, na rua, em frente ao escritório, no estacionamento do supermercado, onde parei para comprar algumas coisas. Liguei para Helena imediatamente. Eles estão me seguindo. Onde está? Sua voz estava tensa. A 2 quadras de casa. Não vá para casa. Venha para o escritório. Agora. Dirigi pelas ruas desertas com o coração na garganta, verificando constantemente o retrovisor. O homem não estava mais atrás de mim. Mas isso não me tranquilizou. Apenas significava que ele era melhor no que fazia do que eu, em detectá-lo. Quando cheguei ao escritório, Helena já estava me esperando no estacionamento. Sua expressão era grave, determinada. Mudança de planos, disse, pegando minha mão. Temos que sair desta noite. Agora. Mas nossos documentos? Não há tempo. Conheço alguém que pode nos ajudar, mas temos que chegar até ele antes que seja tarde demais. Subimos até seu escritório para pegar alguns itens essenciais, dinheiro, documentos, algumas roupas que ela mantinha lá para emergências. Enquanto ela arrumava tudo em uma bolsa de viagem,
Observei nosso reflexo na janela escura. Duas mulheres prestes a abandonar tudo por amor e sobrevivência. Helena disse, tocando seu braço. Eu te amo. Ela parou o que estava fazendo e me olhou com uma intensidade que me fez tremer. Eu também te amo, Amanda. Mais do que jamais imaginei ser possível. É por isso que temos que tentar. Foi quando ouvimos o elevador. Helena congelou. E eu senti meu estômago despencar. Hiram Quays. 11 da noite. O prédio deveria estar vazio. Esconde-te, sussurrou Helena imperando-me, para trás de sua mesa. Ela tirou algo da gaveta, menos uma pistola, pequena e elegante, que eu não sabia que ela possuía. As pegadas no corredor eram deliberadas, sem pressa. Quem quer que fosse não estava tentando se esconder. Sabia que estávamos ali e não se importava que soubéssemos de sua presença. Quando a porta se abriu, entrou um homem que reconheci imediatamente das fotos que encontrara durante minha pesquisa sobre Helena. Carlos Mendoza estava morto, mas este era claramente alguém de sua organização. Tinha os mesmos olhos frios e calculistas, a mesma aura de violência contida. Helena Moreira, disse ele, sua voz carregada de um sotaque argentino. Você é uma mulher difícil de encontrar. Miguel, disse Helena, e havia uma familiaridade amarga em sua voz. Pensei que você tivesse entendido a mensagem quando matei seu chefe. O homem riu, um som que me gelou até os ossos. Carlos sempre disse que você tinha fogo. Foi uma pena você ter escolhido resistir a ele. Poderia ter vivido como uma rainha. Prefiro viver livre do que reinar no inferno, replicou Helena, mantendo a arma apontada para ele com mãos firmes. Miguel deu alguns passos na direção dela, suas mãos vazias, mas sua postura claramente ameaçadora. Onde está sua namoradinha? Sei que ela está aqui. Meu coração parou. Do trás da mesa, podia ver apenas as pernas de ambos, mas a tensão no ar era palpável. Ela não tem nada a ver com isso, disse Helena. E havia uma nota de súplica em sua voz que jamais havia ouvido antes. Mas tem sim. Você vê, Helena, quando você matou Carlos, não destruiu apenas um homem, destruiu um negócio, uma família, uma organização inteira. Pessoas perderam muito dinheiro. E, agora, você tem algo a perder também. Se você encostar um dedo nela, o que vai fazer? Me matar também? Quantas pessoas você está disposta a eliminar por amor, Helena? A pergunta ficou suspensa no ar, como uma nuvem venenosa. Miguel tem razão. E todos nós sabíamos disso. Mesmo que Helena o matasse, outros vire. A organização de Mendoza era uma hidra a menos corte uma cabeça, e duas crescerão em seu lugar. Foi então que tomei a decisão mais corajosa da minha vida. Levantei-me do trás da mesa, as mãos erguidas, enfrentando o olhar surpreso de Miguel e o horror absoluto nos olhos de Helena. Aqui estou, disse. Minha voz mais firme do que esperava. Sou eu que você quer, não é, Amanda? Não, gritou Helena. Mas Miguel já havia se virado completamente para mim. A famosa namorada, murmurou, me examinando como se fosse uma peça de arte interessante. Você é mais bonita do que nas fotos. Deixa ela aí, pedi, ignorando o tremor em minhas pernas. Você quer vingança pelo que aconteceu com Carlos? Eu sou a fraqueza dela agora. Use-me. Não. Helena berrou, e pude ouvir o desespero em sua voz se transformando em algo perigoso. Miguel, pode levar qualquer coisa que quiser de mim, mas deixe ela em paz. Miguel sorriu, e foi o sorriso mais cruel que já vi. Interessant. A grande Helena Moreira, a mulher que nunca se dobrava para ninguém, implorando pela vida de uma garotinha mimada. Eu não sou uma garotinha, disse, dando um passo em direção a ele. Sou uma mulher que escolheu ficar ao lado da pessoa que ama, independentemente das consequências. Que tocante, zombou Miguel. Carlos teria adorado essa cena. Duas mulheres apaixonadas, dispostas a morrer, uma pela outra. Foi quando percebi que ele havia cometido um erro fatal. Ao se virar completamente para mim, havia dado as costas para Helena por alguns segundos cruciais. E Helena não era mais apenas uma advogada menos, era uma mulher que havia matado para sobreviver e que faria qualquer coisa para me proteger. Tiro ecoou no escritório como um trovão. Miguel cambaleou,
levando a mão ao peito, onde uma mancha vermelha se espalhava rapidamente por sua camisa branca. Seus olhos se arregalaram de surpresa antes de rolar para trás. E ele desabou no chão de mármore, com um ruído surdo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena e eu nos olhamos por cima do corpo inerte, ambas tentando processar o que havia acabado de acontecer. Está morto? Sussurrei. Helena se aproximou cautelosamente, ainda segurando a arma. Verificou o pulso dele, depois assentiu gravemente. Sim, está morto. A realidade da situação me atingiu como uma avalanche. Havia um homem morto no chão do escritório onde eu trabalhava. Helena havia matado novamente. E desta vez, eu era cúmplice. O que fazemos agora? Perguntei, surpresa por minha voz soar tão calma. Helena já estava se movendo, sua mente analítica assumindo o controle. Primeiro, precisamos limpar isso. Depois, desaparecer. Para sempre. Desta vez. As PROs, 2 horas, foram as mais intensas da minha vida. Helena sabia exatamente como fazer um corpo desaparecer, menos conhecimento, que preferi não questionar. Limpamos qualquer evidência de nossa presença. Alteramos os registros de segurança, usando meu acesso de funcionária. E criamos uma narrativa que explicasse nossa ausência sem levantar suspeitas imediatas. Quando finalmente saímos do escritório pela última vez, o sol estava nascendo no horizonte. Helena dirigia, levando-nos para longe da cidade, da vida que eu havia construído, do futuro que havia planejado. Você se arrepende? Perguntou ela, depois de horas de silêncio, quando já estávamos atravessando a fronteira estadual. Olhei para ela. Cabelos desarrumados, roupas amarrotadas, mas ainda a mulher mais linda que eu já havia visto. De apaixonar por você, nunca de ter abandonado tudo? Considerei a pergunta cuidadosamente. Havia deixado para trás uma carreira promissora, um apartamento que adorava, amigos, família, toda uma identidade construída ao longo de 28 anos. Mas olhando para Helena, sentindo ainda o gosto de nossos beijos nos meus lábios, lembrando da paixão que descobrira em seus braços, soube que não podia me arrepender. Tudo o que eu era antes de te conhecer parece uma sombra. Agora, disse, honestamente, você me mostrou quem eu realmente sou. Um sorriso suave se desenhou em seus lábios, o primeiro sorriso genuíno que eu via desde que tudo começara. E quem você é? Uma mulher capaz de amar sem limites. Uma mulher capaz de escolher a paixão sobre a segurança. Uma mulher capaz de recomeçar quantas vezes for necessário, desde que seja ao seu lado. Ela estendeu a mão, entrelaçando nossos dedos. Não será fácil. Teremos que criar novas identidades, viver sempre olhando para trás, nunca nos estabelecer completamente em lugar algum, contanto que estejamos juntas. Contanto que estejamos juntas, repetiu como uma promessa. Dirigimos até o pôr do sol, rumo a uma cidade pequena no interior, onde o contato de Helena nos esperava com documentos novos e uma casa segura. Seria apenas uma parada temporária, menos a primeira de muitas em nossa nova vida como fugitivas. Mas enquanto observava a paisagem passar pela janela, com a mão de Helena entrelaçada na minha e o futuro, incerto, se estendendo diante de nós, como uma estrada sem fim, senti uma paz que nunca havia experimentado antes. Havia encontrado meu lugar no mundo. Não era um escritório de advocacia, ou um apartamento elegante, ou uma carreira de prestígio. Meu lugar era ao lado da mulher que havia despertado minha alma, transformado minha existência ordeira em uma aventura perigosa e apaixonada. 2 semanas depois, em uma pequena cidade litorânea, onde ninguém fazia perguntas sobre o passado, de 2 mulheres que alugavam uma casa modesta perto da praia, acordei nos braços de Helena, com o som das ondas, como trilha sonora de nossa nova vida. Bom dia, querida, sussurrou ela, depositando beijos suaves ao longo do meu pescoço. Bom dia, amor. Respondi, virando-me para enfrentar seus olhos castanhos que já não carregavam o peso constante do medo. Tínhamos nomes novos agora, Clara e Sofia. Histórias inventadas sobre nossas vidas passadas, documentos que atestavam nossa existência fictícia. Mas quando estávamos sozinhas,
Éramos sempre Helena e Amanda, as duas mulheres que haviam escolhido o amor sobre todas as outras considerações. Você já se pergunta, como seria se não tivéssemos nos conhecido? Perguntei, traçando padrões preguiçosos em seu peito no... Todos os dias, admitiu. E sempre chego à mesma conclusão. Que eu teria continuado vivendo, mas nunca teria realmente estado viva. Beijei-a então. Um beijo longo e profundo, que continha todo o amor, gratidão e promessa de futuro que eu era capaz de sentir. Quando nos separamos, ela sorriu menos, aquele sorriso perigoso que havia me conquistado desde o primeiro momento. Pronta para mais um dia no paraíso? Brincou, indicando com um gesto nossa vida simples de fugitivas apaixonadas. Pronta para qualquer coisa, desde que seja com você, respondi. E era verdade. Havia trocado uma vida previsível e segura por uma existência incerta, ao lado da mulher que amava. Havia descoberto que o amor verdadeiro às vezes exige sacrifícios impensáveis, que a paixão pode ser tanto salvação quanto destruição, e que algumas histórias só podem ter um final feliz se estivermos dispostas a redefinir completamente o que significa felicidade. Helena havia razão quando disse que destruía coisas bonitas. Ela havia destruído a mulher certinha e controlada que eu fora. Mas no processo, havia criado algo muito mais precioso. Uma versão de mim mesma, capaz de amar sem reservas, de viver sem medo, de encontrar beleza na incerteza e força na vulnerabilidade. Enquanto nos levantávamos para começar mais um dia em nossa nova vida, olhei para a mulher que havia transformado minha existência e soube que faria tudo de novo. Cada escolha, cada sacrifício, cada momento de terror, todos haviam valido a pena para chegar até ali. Para ter essa vida imperfeita, mas apaixonada, ao lado da pessoa que havia despertado minha alma. Descobri, não é sempre sobre final feliz, no sentido tradicional. Às vezes é sobre encontrar alguém por quem vale a pena arriscar tudo, alguém que nos mostra versões de nós mesmas que jamais soubemos que existiam. E se isso significa fugir para sempre, assumir novos nomes, viver nas sombras, piores destinos do que passar a eternidade nos braços da pessoa que você ama. Helena havia me avisado que destruía coisas bonitas. O que ela não me disse é que às vezes da destruica nasce algo ainda mais belo.